Fala galera, voltei para mais uma aulinha de álgebra linear. Estamos trabalhando o conceito de matrizes. Então vamos logo recordar a nossa primeira aula para a gente continuar a partir de matrizes transpostas e operações com matrizes. Bom, queridos, vou compartilhar a nossa telinha e vamos começar mais uma vez o assunto de matrizes. Amores de My Life, nós estamos trabalhando o conceito de matriz. Bom, na primeira parte da aula a gente aprendeu o que é uma matriz, que nada mais é do que uma noção de organizar dados em linhas e colunas. Por exemplo, uma tabela vem com todas as explicações. A matriz, de forma indutiva, de forma textual, de forma funcional, ela vai representar apenas os valores. Esses valores podem estar entre colchetes, entre parênteses ou entre barras duplas, conforme está mostrando aqui esse quadrinho. Lembrando que essa matriz aqui seria uma matriz 3x2, 3 linhas e 2 colunas. Bom, para representar uma matriz de forma genérica, nós sempre vamos usar isso aqui, ó. A1, primeira linha, primeira coluna. A1, 2, primeira linha, segunda coluna. A2, 3, segunda linha, terceira coluna. A3, 1, terceira linha, primeira coluna. Onde esse termo A e J, o I representa a linha e o J representa a coluna. Lembrando que primeiro é o número de linhas e depois o número de colunas. Conforme nós combinamos, a matriz que interessa a gente é aquela matriz que apresenta uma lei de formação, que é quando eu te dou uma lei e a partir dessa lei, como a gente viu nesse exemplo, você monta a matriz conforme está aí. Esse é o conceito importante da lei de formação de uma matriz. Evidentemente que começamos a fazer exercícios de lei de formação, fizemos 2 exercícios, e posteriormente estudamos as matrizes que nós chamamos de matrizes especiais, que são elas a matriz linha e a matriz coluna, uma única linha, uma única coluna, e a matriz nula ou a matriz quadrada. A matriz nula, todos os elementos são zero, e a matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Lembrando que aqui vai existir a diagonal principal e existir também uma diagonal secundária. Isso é muito importante. Assim como a gente viu uma matriz diagonal e uma matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz diagonal que é uma matriz quadrada. Então, fora da diagonal, todos os elementos são nulos e na diagonal principal, diferentes de zero. No caso da matriz identidade, a diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1. E, posteriormente, vimos o que é uma matriz oposta, aquela matriz que troca o sinal de todos os elementos dessa matriz. E a matriz transposta, que é onde nós paramos, é quando eu tenho uma matriz 2x3, a transposta vai ser uma matriz 3x2. O que é linha vira coluna, ou o que é coluna vai virar linha. Aí a gente terminou apresentando a propriedade da transposta, que eu falei que é a mais importante para a gente aqui, que nos interessa, é que a transposta da transposta é a própria matriz. Então não perca tempo em transpor 2 vezes, porque você vai voltar à matriz original, à matriz principal. Bom, queridos, dentro de matriz transposta, agora a gente volta ao assunto, eu preciso saber o que é uma matriz simétrica. Querido, a matriz simétrica é aquela matriz que a matriz A vai ser igual à transposta. Então, se a transposta de uma matriz é igual à matriz, eu vou falar que essa matriz é simétrica. Óbvio que para isso acontecer tem que ser uma matriz o quê? Quadrada. Assim como a matriz quadrada vai ser dita antissimétrica se a matriz A for igual ao oposto da transposta. Ou seja, a oposta da matriz transposta. Tudo bem? Então, isso aqui é muito importante a gente entender o conceito de simetria, porque isso também é recorrente nos vestibulares. Por exemplo, acompanhe esse exercício comigo. Uma matriz A é dita simétrica quando A é igual à transposta de A. Sabendo que a matriz 1, 2y, x, 4, 5, 3, z6 é simétrica, qual é o valor de x mais y mais z? Querido, uma matriz, para ser simétrica, essa matriz tem que ser igual à transposta. Nesse caso,
a matriz 1, 2y, x, 4, 5, 3, 16, ela vai ser igual a transposta. Mas quem que é transposta? Porque a linha vira coluna. Então, 1, 2y, 1, 2y. x, 4, 5, x, 4, 5. 3, 16, 3, 16. Essa aqui vai ser a matriz transposta. Peguei a linha, escrevi como coluna. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, virou segunda coluna. Terceira linha, virou terceira coluna. Se essa matriz transposta for igual a essa matriz original, ou seja, pego a matriz original igual à matriz transposta, ela vai, então, ser uma matriz dita simétrica. Nesse caso, 1 é igual a 1, 2 é igual a x, ó, elemento com elemento, ó, 2 é igual a x, y é igual a 3, x é igual a 2, 4 é igual a 4 e 5 é igual a z. Repara que eu já achei que o x é 2, que o y é 3 e que o z é 5. Como ele pediu a soma x mais y mais z, ele pediu 2 mais 3 mais 5. E essa soma é igual a 10 e está feito o exercício. É simples, basta a gente entender o conceito de matriz simétrica. É quando uma matriz é igual à transposta dessa matriz. Fechou, queridos? Tranquilo? Bom, o nosso principal objetivo da aula é aprender a operar as matrizes. Claro que eu vou aprender primeiro a igualar, depois a somar e subtrair, depois multiplicar por um número e depois multiplicar matrizes, que aí já é um pouquinho mais complicadinho. Não é difícil, mas é um pouquinho mais complicadinho. Então, vamos lá, operações com matrizes. Como eu igualo duas matrizes? Bom, uma matriz A vai ser igual a matriz B se todos os elementos de A forem iguais a todos os elementos de B homólogos, correspondentes. Ou seja, aqueles que estão na mesma linha e na mesma coluna é igual ao outro. Então, nesse caso, por exemplo, se eu falo que a matriz 2x, 4, 6, 5y é igual a 8, z, 6 e menos 15, o que eu estou dizendo aqui nas entrelinhas? Eu estou falando que o elemento da primeira linha, primeira coluna 2x, tem que ser igual ao elemento da primeira linha, primeira coluna, que é 8. Se 2x é igual a 8, implica que x é igual a 4. Assim como eu tenho que entender, olha que coisa fácil, que o elemento da primeira linha, segunda coluna, 4, tem que ser igual ao elemento da primeira linha, segunda coluna, z. Então, o z é igual a 4. Assim como eu tenho que entender, e olha novamente como é fácil, que o elemento da segunda linha, segunda coluna, tem que ser igual ao elemento da segunda linha, segunda coluna. Então, 5y é igual a menos 15. Nesse caso, eu preciso entender que o y é igual a menos 3. Então, é fácil, Thiago? Nossa, isso aqui é muito fácil. Para que eu tenha uma matriz igual a outra matriz, eu preciso que os elementos de uma matriz sejam iguais aos elementos homólogos na outra matriz. Simples assim, fácil assim. Bom, adição de matrizes. Aqui vamos entender que essa adição está no sentido de somar, subtrair. Então, vale para a operação mais ou para a operação menos. Lógico e evidente que para somar matrizes, eu preciso que essas matrizes sejam de mesma ordem. Então, se uma matriz é 2 por 3, eu só posso somar ela com outra matriz 2 por 3. Se eu tenho uma matriz 3 por 5, eu só posso somar com outra matriz 3 por 5. Ou seja, elas têm que ser da mesma ordem, da mesma natureza. Por quê? Porque eu vou somar os elementos homólogos. Eu vou somar os elementos correspondentes. Bom, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma matriz A, que é uma matriz 2 por 4, duas linhas e 4 colunas. 21, 0, menos 11, 6. 8, 1, 1, 5. E a matriz B, 8, menos 13, 55, 7. 6, 1, menos 3, 18. Repara que ela também é uma matriz 2 por 4. Como elas são matrizes de mesma ordem, eu posso somar. Bom, como que eu vou achar a matriz soma A mais B? Amores, de my life, isso é muito fácil. Eu vou pegar primeira linha, primeira coluna, somar com primeira linha, primeira coluna. 21 mais 8, 29. Olha lá. Mesma coisa para os demais elementos. Primeira linha, segunda coluna,
com primeira linha, segunda coluna. Vou somar 0 mais o menos 13, menos 13. Vou continuar fazendo isso para os demais elementos. Por exemplo, primeira linha, terceira coluna, somo com primeira linha, terceira coluna. Menos 11 mais 55, 44 positivo. E assim sucessivamente com todos os elementos. 6 mais 7, 13. Aí agora não vou destacar mais, só vou apontar. Está resolvido aqui. Aí vai ficar assim, ó, 8 mais 6, 14. 1 mais 1, 2. 1 mais menos 3, menos 2. E 5 mais 18, 23. Então, para achar a matriz soma, eu vou somar os elementos homólogos. Eu vou somar os elementos correspondentes. É assim que se faz, é assim que tem que ser. É fácil. Se isso vale para a soma, isso também vale para a subtração. Não importa. É a mesma coisa. Somar ou subtrair elementos homólogos, ou seja, elementos que ocupam a mesma posição. Bom, nós temos também as propriedades da soma, as propriedades da adição. Existe a comutativa, a associativa, existe o elemento neutro. O elemento neutro é a matriz nula. Assim como existe o elemento oposto, que é a matriz oposta. Quando eu pego uma matriz e somo com a sua oposta, me dá a matriz nula. Essas propriedades são simples, mas você não precisa decorar, precisa apenas visualizar. A matriz A mais B é igual a B mais A. Isso é uma propriedade chamada de comutativa. Beleza, queridos? Tranquilo? Bom, multiplicar uma matriz por um número. Bom, isso também é fácil. Quando eu vou multiplicar uma matriz por um número K, um número real K, eu vou pegar todos os elementos dessa matriz e multiplicar por esse númerozinho K. Então, ou seja, olha para cá. Se eu tenho uma matriz A, que é 1, 11, 0, 3, 4, 4, 1, 0. Se eu quero obter a matriz 5 vezes A, eu tenho que pegar todos os elementos de A e multiplicar por 5. Então, a matriz 5A vai ser, olha, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 11, 55. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. Ai, professor, isso podia cair no Enem? Podia. Só não podia como pode. Você só não pode falar que isso aqui é difícil. Multiplicar uma matriz por um número real consiste em multiplicar todos os elementos dessa matriz por esse número. Isso é muito fácil. Se isso cair na prova é para glorificar de pé. Isso é fácil demais. Qual é o problema disso? Nenhum. Nenhum. Isso é objetivo. Então a gente tem que entender essas coisas. A gente tem que entender esses detalhezinhos. Isso é muito importante. Beleza? Bom, o mais difícil da aula, e aí eu preciso demais da sua atenção, é exatamente esse item, que nós vamos chamar de multiplicação de matrizes, que é quando eu pego uma matriz A e multiplico por uma matriz B. Tiago, isso é difícil? Demais da conta. Vou repetir, demais da conta. Tiago, por que isso é difícil? Bom, primeiro que existe uma condição de existência do produto de matrizes. Então, já é complicado aí. Querido, eu só posso multiplicar uma matriz A por uma matriz B se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Vou repetir, olha o que o Tiago falou. Está escrito isso aí mais ou menos, tá? Eu só posso multiplicar uma matriz por outra se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então, por exemplo, Tiago deixou indicado, se eu tenho uma matriz A, M por N, para existir um produto onde eu vou fazer A vezes B, a matriz B tem que ser da ordem N por P. Ou seja, olha, o número de colunas de A é igual ao número de linhas da B. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Aí existe a matriz produto, A vezes B. E a ordem dela vai ser o que sobrou, M e P. É o que está fora da condição, M e P. Então, a matriz vai ser da ordem M por P.
Porém, para a gente multiplicar, eu tenho que achar os elementos dessa matriz produto através da soma dos produtos dos elementos da linha de uma pela coluna da outra. Nossa, Thiago, que zona! É, ainda mais no slide. Se no quadro, presencialmente, já é difícil enxergar, aqui é muito mais. Então, preciso da sua atenção, porque é o beabá. A gente precisa saber o beabá. Então, primeira coisa, a condição de existência. Só vai existir a matriz A vezes B se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. A matriz produto vai ser o que sobra, M por P. Linha da primeira, coluna da segunda. Sempre isso, linha da primeira, coluna da segunda. E eu saio fazendo a distributiva e o somatório. Vamos tentar entender isso aqui através de um exemplo simples. Ele está resolvido, é um pouquinho confuso, mas eu vou melhorar isso com o desenho. Então, se liga na missão. Querido, sejam as matrizes A 1, 0, 3, 4 e a matriz B 3, 2, 4, menos 1, 1, 0. Observamos que o produto A vezes B existe. Tiago, eu não observei não, então vamos pensar comigo. Como que eu sei que esse produto existe? Bom, para pensar que esse produto existe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estipular a ordem. A primeira matriz é uma matriz da ordem 2 por 2. E a segunda matriz, que é a matriz B, vai ser uma matriz da ordem 2 por 3. O que vai acontecer aqui, querido? Presta atenção. Por que eu posso multiplicar? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, se o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, posso multiplicar. Então, existe a matriz A vezes B. Agora, se ela existe, quem é essa matriz? É importante entender que é o que sobrou. A matriz resultante é a matriz 2 por 3. O que sobrou é a matriz 2 por 3. Então, o número de linhas e colunas, a ordem da matriz produto, A vezes B, vai ser uma matriz da ordem 2 por 3. É a linha da primeira, coluna da segunda. Então, Thiago, como que eu vou achar esses elementos? Bom, aí eu tenho que fazer assim, olha para o quadro. Ó. Primeira linha, primeira coluna. E vou fazer distributiva. Primeira linha, primeira coluna é o primeiro elemento. A1, 1. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 3, 3 vezes 2. 1 vezes 3, 3 vezes 2, vai ficar 3 mais 6. Eu tenho que somar. É a soma dos elementos obtidos através do produto. Distributivo, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 3 mais 6, 9. Primeira linha, primeira coluna. Ah, Tiago, como é que eu vou achar agora o outro elemento? Bom, primeira linha, segunda coluna, não é isso? Primeira linha, segunda coluna. Então, A1, 2. 1 vezes 4, 3 vezes menos 1. 1 vezes 4, 3 vezes menos 1. Somo. 1 vezes 4, 4. 3 vezes menos 1, 3. 4 menos 3, 1. Achei. Agora vou fazer primeira linha, terceira. Ó, fiz primeira, segunda. Vou fazer agora primeira, terceira. Para achar essa terceira aqui, ó, vou apagar aqui e vou riscar a terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 1, 3 vezes 0. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 0, 0. 1 mais 0, 1. Primeira linha, terceira coluna, 1. Capite? Tranquilo? Lógico e evidente que agora eu vou fazer a mesma coisa, porém para os elementos da segunda linha. Então começa, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna é o A21. 0 vezes 3, 4 vezes 2. Vai me dar 8. A soma. Depois, Thiago, o que a gente faz, querido? Depois você vai fazer segunda linha, segunda coluna. Já fez segunda linha, primeira coluna, agora segunda linha, segunda coluna. Vai ficar 0 vezes 4, 4 vezes menos 1. Somou, menos 4. Tá aqui, ó, menos 4. E, por último, segunda linha, segunda coluna já foi. Agora, segunda linha, terceira coluna. Então, vai ser 0 vezes 1,
4 vezes 0. Somou, vai me dar 0. E se eu fizer isso aqui, é óbvio, é evidente que eu vou achar essa matriz resultante aqui, ó. 2 por 3, 9, 1, 1, 8, menos 4, 0. Tiago, fiquei perdido. Sugiro que você volte à aula e tente interpretar o que está acontecendo nessa matriz. Isso é importante. Entender essa junção é importante. Raciocinar a multiplicação de matriz é importante. Então, começa pela condição de existência. E depois a aplicação da multiplicação de matrizes. Beleza? Também muito comum em provas, principalmente militares. Mas isso não impede de cair no vestibular tradicional. Só é um pouquinho chato, só é um pouquinho demorado. Se você fizer isso 50 vezes, você sai daqui decorando. Porque isso aqui é um decoreba. Ou você sabe, ou você não sabe. Você não teria essa ideia sozinho. Né? Então é importante estar praticando, nem que seja um pouquinho. Alguns exercícios, os mais fáceis, os mais básicos. Tranquilo, queridos? Bom, existe também algumas propriedades dentro da multiplicação associativa, distributiva à esquerda e à direita. Existe o elemento neutro, que é a matriz identidade. Quando eu pego uma matriz e multiplico pela matriz identidade, já vimos na primeira aula que é a matriz identidade, eu obtenho a própria matriz. Essa propriedade é muito importante. Beleza? Tranquilos? Então, vamos verificar, lógico e evidente, alguns exercícios. Nem todos o Thiago vai resolver aqui, mas no slide dá para você entender. Eu vou encaminhar os slides junto, porque isso aqui é importante. Então, dadas as matrizes A, 2, 0, 1, 3, e B, 1, 2, 2, 0, determinar, caso exista, a matriz A ao quadrado. Gente, já está resolvido. Quem que é a matriz A ao quadrado? A matriz A ao quadrado é a matriz A vezes a matriz A. Então, eu pego a matriz 2, 0, 1, 3, multiplico pela matriz 2, 0, 1, 3. E faço linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Agora, Thiago, essa matriz existe? Existe, filho. Por quê? Porque a matriz A é uma matriz 2 por 2. Eu vou pegar ela, matriz A, e multiplicar por outra matriz A. Mas quem que é a outra matriz A? 2 por 2. É a própria matriz. Então, existe o produto entre elas. Agora, por que existe o produto entre elas? Porque olha para mim, ó, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, a matriz resultante é uma matriz da ordem 2 por 2. Linha da primeira, coluna da segunda. Então, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. Sempre linha, coluna. Distributivo, ó. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 1, 0. Somou 4. Depois disso, eu vou fazer primeira linha, primeira coluna. Já fiz primeira linha, primeira coluna. Agora vou fazer primeira linha, segunda coluna. Então, vai ficar assim, 2 vezes 0, 0 vezes 3. Somou 0. Primeira linha, segunda coluna. Agora, nós vamos fazer os elementos da segunda linha. Lógico e evidente que para fazer a segunda linha, eu vou fazer segunda linha, primeira coluna, depois segunda linha, segunda coluna. Vamos ao primeiro. Segunda linha, primeira coluna, vai ficar assim, ó. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. Somou 5. Depois que eu fiz segunda linha, primeira coluna, eu vou fazer segunda linha, segunda coluna. E segunda linha, segunda coluna, vai ficar 1 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Somou 9. Você acabou de resolver um exercício de produtos de matriz. A ao quadrado é A vezes A, multipliquei e cheguei no resultado 4, 0, 5, 9, que é essa matriz aqui. O Thiago deixa como sugestão para você fazer, se existe, a matriz A vezes B e depois a matriz B vezes A. Thiago, A vezes B é igual a B vezes A? Bom, primeiro, A vezes B pode ser igual a B vezes A, ou A vezes B pode ser diferente de B vezes A, ou existir A vezes B e nem sequer existir B vezes A.
Eu não posso nem sequer garantir que existe o B vezes A. Ele pode não existir, existir sendo igual ou existir sendo diferente. Então, seria mais interessante você montar. Gostaria que você tentasse fazer a letra B e a letra C. É óbvio que o Tiago vai deixar aqui no slide a solução A vezes B e a solução B vezes A. Mas gostaria que você tentasse fazer isso sozinho no seu caderno, para você exercitar a sua mente e praticar a multiplicação de matrizes. Repara que A vezes B foi a matriz 2, 4, 7, 2. E que B vezes A foi a matriz 4, 6, 4, 0. Tenta fazer aí, tenho certeza que você vai conseguir. Linha da A, coluna da B. Então, toda a vida até achar todos os elementos. Tranquilo, queridos? Joia, joia? Bom, continuando, vamos fazer então um exercício bem simples para a gente praticar essas operações matriciais. Para praticar essas operações de matriz. Então, seja uma matriz A e J, 3 por 3. Então, 3 linhas, 3 colunas. Na qual o A e J é 0, se o I for igual a J. 1, se o I for maior que J. Ou menos 1, se o I for menor que J. Então, eu tenho uma condição de existência. Eu tenho uma lei que expressa essa matriz. E a partir dela eu tenho que calcular a matriz A menos a transposta de A mais a identidade de terceira ordem. E 3 é a identidade de terceira ordem. Então, primeiramente, eu tenho que achar essa matriz A, né? Lógico e evidente, ele quer saber essa equação. A menos a transposta mais a identidade de terceira ordem. Qual é o gabarito? Mas, para isso, eu preciso achar essa matriz A primeiro. Então, a matriz A é 3 por 3, vai ser A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Quando I for igual ao J, que é o primeiro elemento, se o I for igual a J, é 0. Então, aonde é 0? A diagonal principal, A11, A22 e A33. Se o I for igual ao J, é 0. Então, esses elementos de diagonal principal é 0. Depois, se o I for maior que J, é 1. Aonde o I é maior que J? Bom, vamos pensar. O I é maior que J? 2 maior que 1, 3 maior que 1, 3 maior que 2. Então, embaixo, o I é maior que J. Se o I maior que J, é 1. 1, 1, 1. E é evidente que se o I for menor que J, é menos 1. O I vai ser menor que J em cima. 1 menor que 2, 1 menor que 3, 2 menor que 3. Então, em cima, é tudo menos 1. Achei essa matriz A. Agora, eu vou montar a equação. A menos a transposta, mais a identidade. Matriz A é a matriz que eu achei. A transposta inverte, olha, coluna 0, 1, 1, virou linha, 0, 1, 1. Coluna menos 1, 0, 1, virou linha, menos 1, 0, 1. A coluna menos 1, 0, virou linha, menos 1, 0. A identidade de terceira ordem aqui não é I ao cubo, não, tá? O Thiago cometeu um erro aqui. Não é I ao cubo, é I3. O 3 é índice, está embaixo. Então, I3, identidade de terceira ordem é aquela matriz quadrada onde a diagonal principal é 1 e os demais elementos é 0. E agora eu vou somar membro a membro, termo a termo. E aí você vai lembrar que eu tenho que somar elementos correspondentes. Então, 0 menos 0 mais 1. 0 menos 0 mais 1, 1. Depois, menos 1, menos 1, menos 2, mais 0, menos 2. Depois, menos 1, menos 1, menos 2, mais 0, menos 2. Tá aqui, ó. Então, é dessa forma que a gente vai fazer para todos os elementos. 1 menos menos 1, 2, mais 0, 2. Depois, ó, segundo elemento aqui, ó, segunda linha, segunda coluna, 0 menos 0, mais 1, 1. Depois, menos 1 menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 0 dá menos 2. Chegamos nesse elemento. Então, se eu fizer todos os termos, eu vou chegar que o resultado disso aqui vai ser 1 menos 2 menos 2, 2, 1 menos 2, 2, 2, 1. Por isso que o gabarito é a letra C de carneirinho. Vamos verificar a primeira linha, 1 menos 2 menos 2. Única opção de resposta é a letra C. Ó. 1 menos 2 menos 2. O resto já está tudo diferente. Então, às vezes, só de matar uma linha, você também já resolve o exercício.
Não precisa ficar perdendo tempo em calcular todos os elementos. Se você perceber que as primeiras linhas já são todas diferentes, se você resolve o somatório apenas da primeira linha, você já acertou o exercício. Beleza, queridos? Tranquilo? O exercício é fácil, só que você precisa praticar. Tranquilo? O Thiago vai deixar outros exercícios para você brincar aqui. Por exemplo, o valor de x para que o produto das matrizes A, menos 2x, 3, 1, e B, 1 menos 1, 0 e 1, seja uma matriz simétrica. Eu quero saber o valor de x para que o produto dela seja simétrico. Ou seja, eu tenho que achar o produto e achar a transposta do produto, porque se o produto for igual à transposta do produto, ela é uma matriz simétrica. Qual é o valor de x para que isso ocorra? O Thiago vai deixar isso aqui e na aula de matrizes parte 3, o Thiago vai fazer esse exercício, vai fazer outros exercícios e terminar o assunto de matrizes te ensinando, te explicando o conceito de matrizes inversas. Beleza, queridos? A gente fica por aqui. Boa semana, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.